Um único bote pode virar uma guerra química dentro do corpo. O sangue pode perder o controle. O rim parar. O músculo se desfazer. A dor dilacerante. Eu fui picado, eu corri para ir pro hospital. Eu senti muita, mas muita sede. Não tinha saliva, não tinha nada, como se você tivesse tudo seco, como se toda a água que tivesse no corpo fosse embora, sugado por aquele veneno. A dor era tão intensa, era muito forte, aí não conseguia, doía muito. Dói muito, gente, dói muito. A solução que vem do veneno. Você assiste a partir de agora A Picada da Serpente. Você já imaginou que uma picada, às vezes com furinhos quase discretos, pode desencadear por dentro um colapso que envolve sangue, músculo, rins e respiração? Porque o que assusta na picada da cobra não é só a dor do momento, é o que vem depois. O corpo mudando em etapas, a sensação de que algo está se espalhando e a urgência silenciosa de uma corrida contra o tempo. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como a morte pode acontecer por acidente ofídico. O que acontece com o sangue, com a oxigenação, com os órgãos. E o que a pessoa pode sentir em cada fase. E quando sobrevive, quais sequelas podem ficar. Antes de continuar, eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No final, eu vou te mostrar de um jeito claro e responsável o que realmente aumenta a chance de sobreviver a uma picada de serpente. Numa tarde de passeio na Cachoeira Serra Azul, em Nobres, Mato Grosso, a médica Diene Saúgo estava na água quando uma jararaca foi arrastada e acabou entrando pelo colete salva-vidas, surpreendendo-a a poucos centímetros do rosto. Em segundos, os gritos de pavor ecoaram pelo local. É vídeo? Ai, que delícia! Ela faz a foto. Vieram múltiplas picadas, e a sensação inicial, que poderia parecer só um susto, virou um choque físico e emocional. A dor começou a se impor, o corpo entrou em alerta, e ela passou a perceber sinais de gravidade que foram piorando, com a evolução para um quadro que exigiu atendimento urgente com soro antiofídico, internação e UTI, além de transferência para um centro de maior complexidade. Ela descreveu o episódio como desesperador e a dor como insuportável, relatando também complicações e um processo de recuperação que não foi apenas esperar passar, mas uma reconstrução com impactos funcionais e neurológicos importantes, a ponto de, em determinado momento da evolução, ela contar que precisou reaprender a falar e a andar, mostrando como um acidente hipotrópico pode ir muito além do local da picada e virar uma corrida contra o tempo, entre veneno, inflamação, alterações sistêmicas e suporte intensivo até o organismo voltar a estabilizar. Eu falei acidente hipotrópico, mas o que é isso? Eu te explico já. Olha só, neste episódio do canal mais curioso do mundo,
Eu vou te conduzir do jeito mais direto possível. Primeiro, o tamanho do problema no Brasil. Depois, as 3 serpentes que dominam a história quando a gente fala de gravidade e predominância. E por fim, como o corpo morre. Ou como ele consegue sobreviver. E segura essa informação. O tempo entre a picada e o atendimento muda tudo. Muda a dor, muda a chance de sequelas e muda até mesmo a chance de morrer. Brasil, picada de cobra não é lenda de mato, é estatística de saúde pública. O Ministério da Saúde registrou em 2023 32.595 casos de ofidismo e 143 óbitos, com taxa de letalidade de 0,44%. Esse mesmo boletim mostra que as regiões Norte e Nordeste somam quase 2/3 das notificações, e que o risco não é distribuído de forma, digamos, justa no mapa. A região Norte tem um coeficiente de incidência muito acima da média do país. O boletim ainda aponta alguns sinais sociais claros. A maioria das vítimas é homem, em idade produtiva e em zona rural. Isso conversa com o corpo deste episódio, porque significa que muitas vezes a picada acontece longe do hospital, e a distância vira um veneno extra. E o dado que transforma tudo em urgência vem do mesmo boletim. Quando o atendimento acontece bem cedo, a letalidade é bem menor. Quanto maior o tempo, maior a letalidade. É o relógio definindo o final. No Brasil, os acidentes são agrupados por tipo de serpente e 3 nomes concentram a maior parte da conversa quando o tema é gravidade e predominância. Jararacas, como a que eu citei no início da reportagem, são as responsáveis pelos acidentes bootrópicos. A cascavel, ela causa o acidente crotálico. E a temida surucucu pico de jaca causa o acidente laquético. De acordo com o Ministério da Saúde, o acidente bootrópico, ou seja, com jararacas, aparece como o mais frequente, mas as maiores taxas de letalidade aparecem na surucucu e na cascavel. E é aqui que a palavra perigosa ganha sentido. Não é só quantas picadas, é que tipo de falência o veneno desencadeia. Mas agora vamos falar sobre a campeã de ocorrências. A jararaca domina a estatística brasileira. No boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2023, os acidentes bootrópicos somam 21.808 casos, com 90 óbitos. E a primeira coisa que muita gente sente é concreta: dor local e inchaço. O veneno bootrópico é uma mistura de substâncias que bagunçam o corpo em 2 eixos ao mesmo tempo. Ele agride tecidos e também interfere na forma como o sangue se comporta. O corpo tenta reagir com a inflamação, o local incha, a dor pulsa, a pele pode ficar tensa e, dependendo da gravidade, surgem manchas arroxeadas e sangramentos. Por dentro, o que está em jogo é um tipo de desorganização da coagulação. O sangue não é só líquido vermelho. Ele é um sistema de equilíbrio finíssimo entre parar sangramentos e não formar coágulos indevidos. No envenenamento bootrópico, esse equilíbrio pode se romper. A pessoa pode ter sangramentos em mucosas, urina ou complicações mais graves quando há sangramento em regiões críticas. E o que a pessoa sente enquanto isso evolui? Além da dor local e da sensação de pressão no membro acometido pela picada, pode surgir mal-estar, fraqueza, náusea, ansiedade, a percepção de que algo está piorando. Em quadros mais importantes, a dor pode ficar contínua, com piora progressiva, e o membro pode até perder a função. Quando a morte acontece em acidentes bootrópicos, ela costuma ser resultado de complicações sistêmicas, como hemorragias graves, infecções secundárias, choque e, sobretudo, uma complicação que aparece repetidamente como peça-chave no boletim do Ministério da Saúde:
injúria renal aguda. O rim falhando no meio do envenenamento. O corpo perde a capacidade de filtrar e equilibrar líquidos e toxinas. E isso se soma ao restante do colapso. A picada da jararaca costuma assustar porque dói, incha e aparece. Mas agora eu vou te mostrar uma cobra que pode enganar no começo e cobrar caro depois. Porque às vezes o local quase não dói, mas o corpo está entrando numa crise que atinge músculo, rim e respiração. Enquanto eu gravava com o celular na mão um vídeo de divulgação de um condomínio em Anápolis, Goiás, a corretora de imóveis Sani Galdino, de 26 anos, não percebeu que havia uma cascavel muito próxima dela. A cobra chegou a aparecer nas imagens, logo atrás, como um detalhe que só seria notado depois. Até que, de repente, ela sentiu a picada na perna e reagiu no impulso, contando mais tarde que chegou a chutar o animal no susto. O que torna esse caso particularmente marcante é o contraste entre o começo discreto e o que veio na sequência. Segundo relatos publicados, ela disse que não sentiu dor na hora e ainda assim precisou agir rápido, indo por conta própria para o atendimento médico. Enquanto eu gravava o vídeo, é possível ver que ela se posicionou ali, próximo ao meu carro. Fui para a UTI, passei a noite lá. Aqui foi onde foi a mordida da cobra. Essa aqui é a diferença dos meus 2 pés. Estou em observação, tomando antibiótico e aguardando a melhora. E a própria gravação acabou ajudando a identificar a serpente como cascavel, o que direciona o tratamento para o soro anticrotálico. Mesmo com atendimento, o corpo não desliga o veneno instantaneamente. Ela foi internada, chegou a passar pela UTI e nos dias seguintes descreveu sintomas compatíveis com envenenamento crotálico, como fraqueza e alterações sensoriais, incluindo uma que chama a atenção pela estranheza. Ela relatou que não sentia o sabor dos alimentos, mostrando como a cascavel pode produzir efeitos que parecem neurológicos e sistêmicos, às vezes sem um grande drama local, e como a sobrevivência pode virar uma recuperação em camadas, com melhora gradual depois do soro e do suporte hospitalar. O acidente crotálico, a picada da cascavel, tem uma assinatura diferente. No boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2023, foram 2.660 casos e 25 óbitos, com taxa de letalidade maior que a do acidente hipotrópico. A cascavel pode começar com menos drama local. Em alguns casos, o local da picada tem pouca lesão aparente, e isso dá uma falsa sensação de controle. Só que o veneno crotálico tem componentes que atuam de modo profundo no corpo. Ele pode causar efeitos neurológicos e, principalmente, efeitos sobre o músculo. É aqui que entra um fenômeno que muda a história: a destruição de fibras musculares, a chamada rabdomiólise, liberando substâncias na circulação que, além de causar dores musculares importantes, podem deixar a urina escura e sobrecarregar os rins. O Ministério da Saúde chama a atenção justamente para a injúria renal aguda, como complicação relevante também nesses acidentes. E o que a pessoa sente? Muitas vezes parece um conjunto muito característico: mal-estar, náusea, dor muscular generalizada, sensação de fraqueza e sinais neurológicos, como dificuldade de manter os olhos abertos, visão turva ou dupla e um aspecto sonolento. Para quem está observando, parece que a pessoa está apagando.
para quem está vivendo, pode ser uma mistura de fraqueza progressiva com ansiedade, porque o corpo perde o controle. E onde entra a oxigenação? Ela pode falhar de dois jeitos principais: pela falência sistêmica, com choque, e pelos efeitos neuromusculares, que reduzem a capacidade de manter ventilação adequada. O resultado, quando não há tratamento a tempo, é uma cadeia: músculo lesado, rim falhando, toxinas acumulando, corpo descompensando e o cérebro sofrendo com isso. E agora vem a terceira, a surucucu. Ela aparece menos na estatística total, mas quando aparece, ela costuma carregar um risco desproporcional. E eu vou explicar agora por quê. No Amazonas, em área de mata densa e difícil acesso, o lavrador Cícero José foi picado por uma surucucu pico de jaca e descreveu o momento com uma franqueza que já entrega a gravidade. Saiu muito sangue. E ele correu com os companheiros em direção à estrada por cerca de 1 quilômetro, até sentir que a perna travou. O tempo começou a virar inimigo, a comida acabando, a água faltando, e o resgate virou quase uma expedição, porque, segundo o relato, 2 brigadistas do IBAMA, os técnicos em enfermagem Jefite Cordeiro Ambrósio e José Augusto Antunes, entraram na mata e só o encontraram 6 horas depois, após caminhar 17 quilômetros. Quando finalmente chegaram, a primeira pergunta foi direta, humana e clínica. Numa escala de 0 a 10, qual era a dor? Ele respondeu 9, e ali mesmo, ainda no coração da floresta, os socorristas aplicaram o soro antiofídico, iniciando a virada da história. A saída aconteceu no limite do corpo, com Cícero sendo carregado em uma rede até alcançarem atendimento. E já hospitalizado, ele foi considerado fora de risco. Num caso que mostra como a surucucu não é só a maior peçonhenta das Américas, mas uma serpente cujo perigo real aumenta brutalmente quando o veneno encontra distância, demora e isolamento. Os acidentes laquéticos são raros quando comparados aos botrópicos, mas chamam a atenção pela gravidade. No boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2023, foram 398 casos e 7 óbitos. E a taxa de letalidade reportada é a maior entre os grupos principais. O que torna a surucucu particularmente temida é que o quadro pode somar o pior de 2 mundos. Um padrão semelhante ao botrópico, com dor e inchaço, e ainda efeitos sistêmicos que derrubam pressão e deixam o corpo instável. O próprio Ministério da Saúde descreve que, além do quadro semelhante ao acidente por jararaca, pode haver dor abdominal, vômitos, diarreia, bradicardia e hipotensão. Aqui a morte, quando acontece, costuma estar ligada ao que, na prática, vira um caminho perigoso: queda de pressão, perfusão inadequada de órgãos, risco de sangramentos e falência renal. Quando a circulação não entrega oxigênio e nutrientes direito, a oxigenação deixa de ser um tema de pulmão e vira um tema de sistema inteiro. O oxigênio pode até existir no sangue, mas não chega com qualidade onde precisa. E há um fator invisível que pesa muito na surucucu: onde ela está. O boletim do Ministério da Saúde e discussões de saúde pública reforçam que, em áreas remotas, a demora até o soro transforma um acidente grave em tragédia.
Existe uma frase dura, mas honesta: picada de cobra mata com a ajuda da distância. A relação entre tempo até atendimento e letalidade aparece de forma clara. Quanto maior a demora, maior é a chance de morrer. A lógica é simples e brutal. O veneno não espera, ele age enquanto o relógio corre. E o soro é a terapia específica, porque é ele que neutraliza o veneno circulante. Mas ele não desfaz instantaneamente o dano já instalado no tecido, no músculo e no rim. Por isso existe tanta insistência em atendimento rápido. Quanto antes neutraliza, menos o veneno percorre dentro do corpo. E quando a pessoa sobrevive, as sequelas podem ser cruéis. Sobreviver não significa zerar o acidente. Dependendo do tipo de veneno, da gravidade e do tempo até o soro, sequelas podem ficar. Nos acidentes botrópicos e laquéticos, o dano local pode evoluir para necrose e infecção secundária. E isso pode exigir procedimentos, cirurgias e, em casos extremos, amputações. Não é só uma ferida, é perda funcional, afastamento do trabalho, mudança de vida. Nos acidentes crotálicos, mesmo quando a pessoa passa do pior, a história pode deixar marcas por causa da rabdomiólise e do rim. A injúria renal aguda pode se recuperar, mas pode também deixar fragilidade, necessidade de acompanhamento, em cenários graves, evolução para problemas persistentes. Existe ainda uma sequela que quase não aparece em fotos, mas aparece na vida: o trauma. O medo de voltar ao local, a lembrança do corpo falhando, a ansiedade do "e se tivesse demorado mais?". Sobrevivência também é reconstrução. O que salva em um acidente ofídico é simples: levar rápido ao serviço de saúde para receber o atendimento correto e, quando indicado, o soro adequado. O Ministério da Saúde orienta a lavar o local com água e sabão, manter a vítima em posição confortável e procurar atendimento imediatamente. E reforça o que não se deve fazer, como não fazer torniquete e não aplicar substâncias caseiras no local. A ideia é não piorar o dano e não perder tempo com mitos. Deixe aqui nos comentários: você já viu um caso de acidente ofídico de perto? Conhece alguém que já viveu isso? Ou você mesmo já recebeu uma picada de cobra? Eu sou Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. E se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.